Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio, agora nomeado, né? Dois cafés e um filme. Dos cafés. Um filme. No caso, hoje são 3 filmes, né, No Dudu? caso, são três filmes, mas segue o baile, segue o princípio. Agora, nosso videocast tem nome. E além do videocast ter nome, eu me toquei que eu também não me apresentei até agora. Eu ia falar isso, exatamente. E eu não quero dar a impressão que eu dispenso apresentações, porque eu preciso me apresentar. Sim. Então, assim, de forma breve, olá, prazer, meu nome é Ed Matias. Eu não vivo profissionalmente de cinema, mas eu já tenho uma relação já de alguns anos com o cinema. Eu comecei lá no Curta Cinema, um festival aqui do Rio de Janeiro de curta-metragens, como crítico nesse festival, né? Foi um concurso que eu participei, pude estudar no festival e trabalhar como crítico. Depois disso, eu segui minha vida profissional, fazendo algumas produções amadoras com os amigos, até que eu comecei a estudar, fazendo diversos cursos, na Darcy Ribeiro, Academia Internacional de Cinema, alguns cursos online, como Ave Makers, cursos de crítica e linguagem do Pablo Vilaça, até que eu comecei a me interessar em voltar a produzir. Trabalhei em alguns clipes, coisas assim do gênero, para exercitar um pouco a prática, até que eu, em 2022, produzi meu primeiro curta-metragem que eu dirigi e produzi, o Nada Além de Flores, que foi muito legal, a gente passou em vários festivais, o próprio Curta Cinema, passamos no Guarnecer, festivais fora do Brasil, e foi uma experiência muito boa, né? Também trabalhei como assistente de direção já depois disso, e agora começamos esse novo projeto aí com o cinema. É isso aí. E Nada Além de Flores é maravilhoso. Obrigado. Bom, Os 3 filmes, né? Hoje não são hoje não é um, hoje são 3. hoje são três, e o nosso episódio de hoje é filmes sobre os Estados Unidos do Oscar desse ano, né? É o que une esses três filmes que nós vamos falar hoje, que é Mark Supreme, Uma Batalha Após a Outra e o Bugônia. Os pecadores, eu acho que também poderiam entrar nesse episódio, né? Mas Poderia também. desafogar aqui um pouco de assunto a gente botou nos monstros modernos, mas hoje nós vamos falar sobre os filmes que falam sobre os Estados Unidos, né? E antes além de falar sobre os Estados Unidos, o que eu queria pegar de você, Mariana, é como esses filmes falam sobre o momento atual e como a arte, ela, para compreendê-la, é essencial a gente entender o momento em que ela foi feita e como ela retrata, tanto seja de forma técnica ou de forma artística e política, o período em que ela foi produzida, né? Então, se você puder dar uma pincelada um pouquinho sobre essa relação de arte e contemporaneidade dela. Então, eu acho que, assim, esses filmes que a gente selecionou, né, eles podem dialogar justamente nesse campo da relação do cinema e da arte com o seu momento histórico, né? E aí eu fiquei pensando sobre esses 3 filmes, né, Uma Batalha Após a Outra, Mark Supreme e Bugônia, em que medida eles aparecem nesse momento como uma espécie de mapeador da situação atual política e social estadunidense, né? E aí, os Estados Unidos, né, ele, desde da configuração de Hollywood e tudo mais, ele tem essa prática, né, o cinema hollywoodiano, estadunidense, ele tem um pouco essa prática de fazer filmes que abordam ali a história dos Estados Unidos, refletem alguns momentos, né, da história que estejam acontecendo e tal. E esses filmes que a gente vai falar hoje, eu acho que eles trazem justamente essa camada de diferentes maneiras, mas eles trazem essa camada, né? E eu fiquei pensando sobre um tema comum ali a todos, o que poderia ligar, e é um momento que os Estados Unidos vive, né? É um momento de crise. Eu acho que crise é a palavra que define esses 3 filmes, né? Seria o eixo que definiria esses 3 filmes. E aí,
essas crises geram inquietações profundas hoje nos Estados Unidos, né? Uma batalha após a outra, por exemplo, a gente vê ali claramente, a gente vai falar um pouco mais, né, com calma sobre cada um, mas uma batalha após a outra a gente vê ali uma crise da própria democracia americana, né, da própria democracia estadunidense. Por outro lado, Mark Supreme, que também trabalha muito com a história, aquela ideia do self-made man, né, do homem que se faz, que corre atrás dos seus sonhos e realiza apesar de qualquer dificuldade, né, aquele sonho americano de realizar e conseguir esse sucesso, mostra também a crise, né, desse protótipo do homem estadunidense, do homem, não sei em geral, né, mas tipo do cidadão estadunidense, desse homem que se faz ali, corre atrás e resolve a sua vida. E Bugônia, eu acho que, de um modo como o diretor traz nos filmes dele, né, de um absurdo, assim, exagerando, trazendo o absurdo, mas traz sobre a crise da própria produção de verdade, né? Do próprio entendimento da ideia de verdade. E se a gente for pensar nos Estados Unidos hoje, a gente está trabalhando com esses 3 eixos de crise, né? Uma crise da democracia estadunidense, uma crise do sujeito, da identidade estadunidense, e uma outra crise que é essa do que é a verdade, do que não é a verdade, do que é produzido como verdade, né? E isso tudo dialoga diretamente com o momento político, né, que os Estados Unidos vive hoje. E aí eu acho que uma batalha após a outra é o que dialoga mais abertamente com a situação hoje nos Estados Unidos. Isso, é isso que eu queria puxar para a gente começar mesmo com uma batalha após a outra. Esse filme que é do Paul Thomas Anderson, né, tem o DiCaprio, tem Champagne, tem um elenco grandioso, assim, e talvez o diretor que está entre os indicados a melhor filme e melhor diretor, talvez o de nome de maior consagração já entre esses, né? Você tem outros também grandes nomes, como o Guilherme Del Toro, mas acho que o Paul Thomas Anderson, para a indústria, ele é um dos nomes mais consagrados, assim, né, que estão indicados hoje. E, além disso, é o filme que veio limpando, assim, ganhando os principais prêmios até esse Oscar, né? O BAFTA, ele bagunçou um pouco o cenário, mas ele veio se destacando até então. E muito principalmente, talvez, por ser um filme que nós temos um diretor, eu acho que no auge do seu domínio, um diretor que consegue trazer uma história puramente política, é uma história muito política, muito forte, deixa muito claro todas as referências com o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, estão claras ali. E apesar dele ter dado uma declaração que me chamou muita atenção recentemente, que ele conta histórias, né? Os filmes dele não são filmes políticos em si. Eu queria tentar um pouco desviar um pouco o foco, porque após o filme teve uma escalada como a gente não pudesse imaginar, mas conseguiu escalonar assim, a níveis que há muito tempo a gente não se via, de conflitos, dessa crise dos Estados Unidos, né? Uma violência interna, uma violência externa, uma violência interna com ICE, com imigrantes, uma violência externa, na política externa. Agora a gente está vivendo o momento do Irã, onde os Estados Unidos, junto com Israel, a gente vivendo uma guerra com precedentes que vão mudar, sem dúvida, todo o cenário da política externa do mundo. E esse filme, né, ele conta essa história a partir de algo que é difícil de imaginar surgindo assim nos Estados Unidos, uma guerrilha mesmo, né? Tipo, me lembra até um pouco que esse companheiro, ou filmes que mostram uma guerrilha não organizada, assim, que a gente teve durante a ditadura militar aqui no Brasil, né? Então, é uma guerrilha que vai para o enfrentamento, assalta bancos, que vai atacar o coração da organização financeira, vai atacar esse campo de concentração, que é isso, né? Que existe entre os imigrantes.
Então, todos os elementos ali que o Paul Thomas Anderson traz nesse filme são muito, acho que, chocantes para quem costuma assistir o filme nos Estados Unidos. São poucos os diretores que eu acho que trazem as coisas tão escancaradas assim. Talvez Sim. que li e só para mim, assim, não é muito... E assim, são cenas, assim, são cenas que, como você falou, esse cenário tipo de guerrilha não existe lá ainda, pelo menos, né? Mas o resto são cenas que fazem parte do cotidiano, né? Hoje em dia existem, já existia antes, mas hoje em dia é muito mais divulgado e se fala muito mais sobre esses centros de detenção de imigrantes, né? Desde que o Trump se elegeu e agora na reeleição dele, existe uma política completamente xenófoba contra imigrantes, né? Então, tem centros de detenção de imigrantes, os discursos, eles ascenderam numa vertente nacionalista radical, né? Dentro desse sentido, a gente vê, por exemplo, no filme, grupos que disputam o significado de nação e desse sujeito estadunidense, né? Então, tem o grupo que é... agora eu esqueci como é que é, o que o Champagne quer entrar de todo jeito. Sim, da noção que é uma sociedade, assim. Isso, uma sociedade também nesse aspecto aí muito ligado ao próprio que a gente falou no Pecadores, né? A uma supremacia branca, né? Muito claro, isso é muito claro, isso é muito claro mesmo. Na cena que o Champagne ele é entrevistado, isso fica, sim, escancarado, né? E, por outro lado, tem esse grupo de guerrilha que aparece ali, por mais que ele não exista hoje numa configuração efetiva, mas ele aparece como um discurso já, né? Contra esse posicionamento, contra esse discurso ultranacionalista, radical, que já existe nos Estados Unidos e que não é de hoje, né? Que hoje ele está mais aflorado, como a gente falou também em Pecadores, né? Em função do momento político e da liderança política que hoje exerce o cargo da presidência lá. Sim. E essa radicalização, eu acho que também ela se reflete nos dois personagens principais em cada um dos núcleos, né? A gente tem o Champagne, por um lado, e do outro lado a gente tem o personagem do DiCaprio, né? Enquanto o Champagne, ele é claramente o personagem que é, de novo, né, o supremacista branco, militar, ele é bélico, ele é racista, ele é xenofóbico, ele é um personagem que eu acho a atuação do Champagne sensacional, porque seria muito fácil cair num personagem que você até cômico, porque ele é tudo de ruim que a gente possa dizer de alguém como assim, mas ele consegue criar um personagem muito real na sua atuação, é muito real. E, por outro lado, a gente tem o personagem do DiCaprio, que ele talvez tenha caído ali naquela revolução por acaso, por amor, por aquela mulher que era incrível, que era o coração da rebelião, né? E você vê que, com o passar do tempo, ele é envelhecido, ele é frágil, ele não está organizado, e ele é uma esquerda totalmente desarticulada, Sim. né? E que acaba sendo engolida ali por aquele poderio militar que vai, quando descobre o local deles e vai caçá-lo, né? E não, na verdade, só caçá-lo, mas vai em busca da filha, né? E aí eu acho que entra a questão um pouco do que o Paul Thomas Anderson pode ter comentado, que o fato da personagem, da filha, ser de fato filha do militar, né? Não tem. Spoiler! Não, esse aqui, spoiler não existe, gente. Estabelecemos isso no primeiro episódio. Exatamente. Porque a gente fica ainda com uma esperança de, cara, será que ela é filha mesmo? A gente sabe que rolou essa traição, né? Que a personagem guerrilheira, ela se relacionou com esse militar, mas, de fato, ela é filha do cara. E eu acho que vem muito mais como um comentário apenas de como esse desejo dele, todo esse ódio dele também vem escondido por um desejo reprimido, né? Em que ele não pode, de forma alguma, dizer que ele tem atração por mulheres negras. Sim.
Senão ele nunca vai se ascender a essa sociedade que está acima, na verdade, acho que dos supremacistas. Acho que os supremacistas são instrumentos dessa sociedade. Eles são uma sociedade de poderio e dominação econômica, acima de tudo, né? E ele quer ascender a esse núcleo, a essa sociedade que manda de fato no país. E ele sabe que ele jamais poderia ser aceito, e ele tem esse desejo escondido que se transforma em raiva, em ódio. Então, acho que essa opção do Paul Thomas Anderson de criar essa trama em que tem esse relacionamento do militar com a líder histórica da guerrilha é muito por esse caminho. Mais um comentário sobre desejo reprimido do que tentar fazer um comentário sobre os movimentos revolucionários em si, entendeu? Como ele faz com o personagem do DiCaprio. Eu acho que aí em si ele está falando, gente, olha como é que os movimentos aqui de esquerda estão desarticulados, estão ultrapassados. Quando a parada chega, eles não vão saber o que fazer. Eu acho que é mais por esse caminho que eles seguem. E aí uma coisa que eu achei interessante no filme, pegando a personagem da guerrilheira que você falou, né? Assim, antes, quando eu estava vendo as coisas da premiação e tudo mais, eu imaginei que ela aparecesse até mais no filme. Uhum. E não, ela aparece ali só no início e depois, pô, ela não volta, né? Eu fiquei assim, ué, mas quando ela aparece muito bem. não, quando ela aparece muito, mas a minha impressão era que ela ia, né, assim, voltar e tudo mais. E uma coisa, assim, que me pegou muito, assim, no filme, na parte que ela aparece, para além de toda essa explosão, né, revolucionária, guerrilheira e tudo mais, é uma coisa que eu percebo que vem sendo trabalhada no cinema, né? E eu acho que é explorado pouco, porque também não é o objetivo central do filme, não, nem de perto, mas é quando ela tem quando ela tem filho, que aí ela começa a passar por uma crise, né? Na maternidade, ali, ela começa a passar por uma crise na maternidade e entra num embate com o personagem do DiCaprio, dizendo que, tipo, ela não é só aquilo, ela é muito mais do que aquilo, que ela não vai perder a identidade dela, né? Enfim, para essa maternidade. E isso é uma coisa que acontece muito com as mulheres, e eu tenho visto bastante no cinema isso sendo trazido, né? Como essa maternidade, como ter um filho, né? Como a parentalidade, ela pesa sobre a mãe, né? Sobre esse maternar da mãe. Então a gente teve filmes agora, só fazendo esse parênteses, porque foi uma coisa que me chamou muito, foi muito forte assim para mim. Eu vi Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria, e isso aparece nesse filme, assim, de uma forma. O filme inteiro é sobre isso, né? Teve aquele outro filme também, Morra, Amor, com a Jennifer Lawrence, né? Que é com ela e com Robert Pattinson, e que ela é isso, é um casal, tem um filho, e ela depois tem, tipo, uma depressão pós-parto, sabe, é isso. Como que você lida com isso, enfim. E eu, quando ela falou aquilo, eu pensei muito sobre essa questão, né? Achei muito interessante, mesmo que tenha sido, assim, um pincelado, né? Para também poder fazer o filme se desenrolar, que aí ela vai lá, volta, é capturada, e tem toda a questão que acontece, né? Porque mostra também um governo dela trair, né? Dela entregar alguns agentes do movimento, porque mostra também o que acontece em regimes autoritários, né? Essa parte, por exemplo, é uma parte que mostra o que acontece em regimes autoritários, né? Então, o governo, o Estado, ele captura uma pessoa ali, consegue em algum momento capturar uma pessoa e vai fazer no caso ali foi meio que uma delação premiada, né? No filme, assim. Mas, por exemplo, se a gente for pensar na ditadura civil militar brasileira, é tortura, né? O interrogatório, ele é baseado em tortura, para extrair mesmo daquele preso político uma informação, né? Então, assim, é uma prática também comum desses estados autoritários, né? Dentro desse autoritarismo, assim. E uma coisa que eu achei interessante é como existe uma construção
assim, como que esses dois discursos que se apresentam, né, que se apresentam ao longo do filme, eles constroem e dialogam com uma, um imaginário social estadunidense que está em constante disputa, né? Então, assim, eu fiquei pensando um pouco, né? Por exemplo, essa questão de uma divisão, né? Essa divisão, que é bem colocada no filme, né? De países imaginados que são países diferentes, o que um imagina, né? O que um constrói e o que o outro constrói, o que um grupo constrói e o que o outro grupo constrói, recupera também uma memória estadunidense. Por exemplo, com a Guerra Civil, né? A Guerra de Secessão, onde há essa luta, essa disputa por dois países, por dois grupos distintos que pensam dois países distintos, né? E essa memória histórica, ela está na sociedade estadunidense até hoje, né? Então, assim, isso aparece ali, essa disputa, e aí aquela questão, como que essa democracia estadunidense que é construída, né, ao longo do século XIX e XX, como ela se torna frágil, como ela se torna delicada nesse momento, né? Porque o que eu acho que o Paul Anderson faz, ele exagera, né? Como você falou, ele exagera um pouco, assim, exagera no sentido de mostrar, né? E ao mesmo tempo que ele exagera nesse sentido de mostrar, assim, descaradamente as coisas, eu acho que ele também mobiliza um pouco de uma tradição da sátira, sabe? Porque você olha aquilo ali e você fala assim, gente, mas, tipo, sabe? Tem um pouco mesmo. Sabe? É maravilhoso, principalmente quando a gente fala do personagem do Sensei. Eu acho que o personagem do Sensei... É isso. Você olha o Sensei no início, depois aparece isso e fala, gente... Uhum. É um personagem muito... E não à toa, ele parece ser ali no subtexto um latino, né? Sim. E ele é um personagem que é o guia do personagem do Leonardo DiCaprio. Ele parece ser um mentor ali revolucionário, uma mente a ser seguida, e ele tem toda exatamente essa sátira, essa forma de lidar com a situação. Ele é pacifista, ele não é um cara violento, ele está num extremo oposto, né? Então, de fato, esse filme realmente eu acho sim, um grande filme. Ele é muito bem filmado, as cenas de perseguição do carro, você fica extremamente tenso com tudo aquilo que está acontecendo ali. É isso, e aí eu acho que a própria maneira como o filme é gravado, né, isso, dá justamente... Você não tem uma tranquilidade no filme. Uma coisa vai levando a outra, aí a menina chega no convento, aí já chega o pessoal no convento, então, tipo assim, é literalmente uma batalha após a outra, né? É literalmente uma batalha após a outra. E ele consegue fazer isso de uma forma, acho que, muito mais fluida, e que cria um ambiente muito diferente do Mark Supreme, né? Que também tem um pouco disso, desse caos, mas é, de fato, um trabalho que o Paul Thomas Anderson faz, que ele tem, acho que, um grande filme, e a prova de grandes filmes precisam de grandes cenas. E se a gente pode falar de Os Pecadores, que tem a cena do barco, do garoto cantando, nós temos aqui a cena das bebidas, né, do cara ali parado pela polícia, falando que tomou algumas biritinhas só, ou do DiCaprio fugindo ali entrando ali no sótão e gritando Viva a Revolução. Sim. Então, assim, é um grande filme em todos os aspectos, e não à toa é um filme muito forte para esse Oscar, né? Tá forte, tá vendo forte, né, inclusive, bastante até. Exatamente. E como você falou agora da questão da aflição e de uma coisa vai acontecendo atrás da outra, uma batalha atrás da outra, né? A gente pode puxar para o Marco Supreme, que é um filme... Que é um filme também que corre, que tem um ritmo alucinado, né? Tem uma montagem, assim, diferente, uma proposta diferente de direção. Você tem o Bob, que é o diretor desse filme, que mostra a assinatura dele, né? Ele também é igualzinho o Joias Brutas. Se você assistiu esse filme com a Não. Adam Sandler, é um filme muito bom, que tem o mesmo estilo de montagem, o mesmo estilo
de você acha que vai seguindo essa fórmula de, pô, agora vai dar bom, não deu bom. E as coisas vão escalonando dessa maneira, né? E virar um filme frenético, o que é também um jogo de ping-pong, ele é frenético, bolinha de um lado para o outro, né? Então tem Ritmo. esse ritmo, então acaba encaixando um pouco com o gênero, mas acho que o filme ele é muito mais do que apenas essa sucessão de desventuras, assim. Eu acho que ele tem um comentário também muito grande sobre os Estados Unidos, porque eu acho que, por mais que a gente tenha o Sean Penn, que representa o personagem dele, o militar, o general, um grupo bem específico, a gente tem o personagem no próximo filme, o Bogoni, que a gente vai comentar, que também faz um comentário, né, sobre um outro grupo também específico. Apesar de existir todos esses personagens, eu acho que o personagem do Mark Supreme é o personagem mais estadunidense que existe na história do cinema, se eu olhar, porque ele é o resumo do que é os Estados Unidos internamente e externamente. Você falou sobre o Self-Made Man, sobre o American Way, mas eu acho que existe algo nesse personagem que vai também para um caminho também religioso, não só um caminho sobre o American Way, mas um caminho também do subtexto do judaísmo ali. Sim. Ele se vê como um Messias, ele se vê como um escolhido, predestinado a um destino, né, acima de qualquer coisa, porque o ping-pong não era nada nos Estados Unidos naquela época. Acho que também não é tão relevante até hoje, mas ele vê como predestinado, como um Messias, e eu acho que esse comentário do contexto da religioso, de onde ele vem, é fundamental para essa compreensão, porque é um filme pós-Segunda Guerra Mundial, né? Você tem esse povo passando por que ele passou durante a Segunda Guerra Mundial, você tem os Estados Unidos no momento de ascensão econômica e dominação de um lado do mundo, do Ocidente, e você tem esse embate com o que aquela época não eram os principais rivais, mas que hoje são os principais rivais no cenário mundial, sendo a China, né? Mas ali, se a gente for pegar pensar como o Oriente, ou pensar de forma tão xenófoba como o americano, nos Estados Unidos nem se pensaria, é tudo igual. É Japão, é China, é Oriental, é tudo igual. Então, eu acho que tem todo esse comentário que é puxado a partir disso. A partir desse personagem, do Marty Supreme, Marty Supreme é o filme, né? É Marty Mauser, se eu não me engano, o personagem. Mauser, eu acho. Mauser, que ele se vê como o mundo é meu, eu posso fazer o que eu quiser, eu vou lá no Japão e vou jogar mais uma bomba atômica mesmo e vou sair impune disso. Ele faz esse comentário, eu vou lá, vou vencer esse japonês e vai ser como se fosse a terceira bomba atômica, né? Então, eu acho que todos esses subtextos que estão ali, né, presentes em toda essa jornada dele, falam um pouco sobre o que é essencialmente os Estados Unidos, como eles se comportam, como eles são bulinadores no cenário mundial, como eles entendem que o mundo pertence a eles, né? Não, e assim, essa questão de uma coisa meio messiânica, né, da grandeza e do trabalho, isso também não é que não esteja também alinhado dentro desse perfil do self-made man, né? Que aí voltaria um pouco mais quando o Weber analisa a ética protestante, enfim, e relaciona esse aspecto religioso a esse aspecto do trabalho, né? E como vai se chegar a essa salvação através desse acúmulo do capital pelo trabalho e tudo mais, enfim. E isso está um pouco nessa gênese protestante ali, estadunidense, né? E a gente vê isso, né? Apesar dele ser judeu, mas vê essa característica que é muito clara ali dos Estados Unidos, né? Da formação dos Estados Unidos, assim. E aí eu acho que eu vi muito filme por essa lente, sabe? Do sonho americano, do American Way of Life, e como existe ali uma pressão constante na construção desse indivíduo estadunidense, né?
e a gente fala de um modo mais geral, mas como existe uma pressão constante pelo desempenho, pelo alto desempenho, né? Porque ele tem essa coisa da grandeza, mas ao mesmo tempo, assim, eu, eu fico às vezes assim, sabe, tipo, se faz tudo para crescer. E aí entra uma questão até da própria corrosão do caráter, né? E eu acho que essa dimensão da disputa, da corrida, né? Da competição que é própria ali desse imaginário estadunidense, como você falou, é isso, né? Agora no governo do Trump está se disputando espaços, está se correndo, está se provocando outros lugares, está se invadindo lugares, numa corrida, claramente numa corrida. E eu acho aí uma sacada sensacional de Mark Supreme, que é o início com a corrida dos espermatozoides para fecundar o óvulo. Sim. Sabe? É no início do filme que já mostra, sabe? Já tem a disputa. Essa corrida, essa disputa pelo quê? Pela vida. Vamos lá, e aí mostra, né? O filme começa com isso. E aí, eu achava que ia ser o Marte ali, né? No início, eu achava que falei, não, tal. Só que não era ele, era o filho, né? Era o momento que ele estava gerando ali a vida, né? Ele estava gerando a vida junto com a mulher ali, enfim. Só que o filme inteiro é isso, é ele correndo loucamente para tentar alcançar esse lugar grandioso que ele imagina, como você falou, dando tudo errado ou tudo não saindo como ele está imaginando, né? E ao mesmo tempo a gente vê essa personagem colocando em xeque questões éticas, né? O caráter ali, né? As coisas que ele faz, o que ele provoca, e não só ele, você vê outros personagens que também se valem de posturas que você fala, gente, mas assim, para conseguir o que querem também, né? Que ele, eu acho que é o exagerado, o exagero, né? Mas todo mundo, em alguma medida, tá ali fazendo concessões, né? Dentro de uma ética, uma moral, enfim, né? Para alcançar esse espaço, né? E eu acho que o arco fecha muito bem também, porque se por um lado o filme começa com essa corrida pela vida ali, né? E aí ele vai numa espiral louca de ritmo, enfim, e tudo mais. O final também é uma coisa meio, tipo... Então, antes de contar o final, eu também queria puxar isso, se você falou dessa geração da vida, mas é apenas um comentário sobre essa questão da ética, né? Como é necessário para esse sistema capitalista você ser ausente de empatia, de uma questão moral, porque está essencialmente ligado a essa forma de disputa. Porque se ele tivesse, e ele se mostra um personagem muito consciente da história do seu povo, que ele vai até buscar lá um pedaço da pirâmide, olha, nós fomos escravizados aqui, entendeu? Como se tivesse... Ele tem compreensão disso, de uma dívida também histórica, mas no momento dele, e como a gente vê hoje, e naquele recorte do filme, se passaram nem 5 anos depois da Segunda Guerra Mundial. E mesmo assim ele não tem a capacidade de ter essa empatia, de fazer a mesma coisa com que fizeram com o povo dele, porque isso é a essência da lógica da disputa dentro desse sistema capitalista, né? Exatamente. E aí, como você falou agora no final, e é um final ou talvez um polêmico, eu não sei como é que foi a sua leitura ali daquela cena, mas ele acaba vencendo, né, ali o japonês lá no Japão, mas ele volta, ele não consegue competir, se tornar um grande tenista de ping-pong. Ele vence uma partida que não tá valendo ali, né? Nada, mas ele meio que, acho que se prova algo internamente, volta para os Estados Unidos e vê o seu filho que acabou de nascer, que por um momento ele rejeitou, mas ele vê, ele negou o tempo inteiro. ele nega, ele foge,
ele até duro com a mulher, e depois ele até, não, foi mal, vi que você foi. E, inclusive, é uma atuação realmente incrível de todo mundo ali, e eu acho que ele consegue mostrar as camadas dele exatamente nessas cenas, né? E Uhum. quando ele vai e vê o filhinho, ele começa a chorar. É. E aí eu queria entender, professor, o que você acha em que camada, em que sentido tá esse choro ali dele? Então, eu fiquei pensando muito sobre isso, porque eu falei, gente, será? Será que é só uma coisa assim, sabe? De ver o filho, ai, vi meu filho, sabe? Eu fiquei assim, falei, não é possível. Eu fiquei tentando entender, e aí pensei um pouco mais amplo nesse arco que eu estava falando da crise do sujeito, né? Da crise do indivíduo nessa disputa desse sonho americano, do homem que se faz, enfim, né? Dessa grandeza a qual se quer chegar. E aí eu consegui pensar assim, em duas possibilidades de leitura. Uma que está dentro dessa questão de uma leitura mais emocional, né? No sentido da paternidade, né? E aí não só da paternidade em si, mas da continuidade, né? No sentido de que não se encerra a corrida ali, não se encerra ali, né? Ele tem uma continuidade, não é ele só, ele tem uma continuidade que seria o filho, né? E uma outra leitura talvez um pouco mais existencial, no sentido de que é, o, ao se deparar com isso, ele percebe talvez assim o colapso dessa lógica de competição, da competição, né? Porque esse reconhecimento ele não chegou em alguma medida, né? Ou como ele queria, não chegou. E ali ele tem eu não sei, eu realmente não sei, porque assim, falei, gente, mas como uma pessoa que passa o filme inteiro cometendo as atrocidades que ele comete, Sim. sabe, vai chegar no final e vai ser tocado assim, é uma coisa muito ingênua, sabe? Então, assim, talvez seja mais no sentido de que, tipo, a vida ela começa como uma corrida, se for pensar na imagem do filho, né, lá, a vida começa numa corrida, mas ela não termina em uma corrida. Ela tem uma continuidade, tipo, ela não se esgota em você mesmo, né? Uhum. E não no sentido de, tipo, no filho e só, mas, tipo, é mais no reconhecimento de que existe algo além daquilo. E, portanto, rui um pouco essa ideia de se alcançar uma grandiosidade. Porque, no sentido, talvez não faça sentido buscar isso, porque talvez você nunca alcance isso, ou talvez porque existam outras coisas que você nem corre atrás e são colocadas para você, e que em alguma medida você é permeado por elas, não vou dizer tocado, mas você é permeado por elas e você tem que lidar com essa realidade. Uhum. E eu acho que isso não fica no campo da redenção, por mais que essa compreensão possa ser comentada ali no choro, eu acho que também ela carrega o reconhecimento dele que ele fracassou. Então, o reconhecimento dessa crise, né? Exatamente. Então, eu acho que é uma leitura primeira, é muito fácil a gente achar, ter esse sentimento de redenção ali para ele. Nossa, ele chorou emocionado pelo filho, mas acho que vai muito além disso. Eu também. Eu acho que é, de fato, essa compreensão dele que ele é humilhado várias vezes ali na história. A cena que ele é raqueteado, Que ele toma um banho de raquete ali, né? né? E que eu acho que a cena poderia ser até muito mais longa, poderia ser mais humilhante. E a forma que ele volta também da competição, e logo ele se depara ali É com como se fosse um espelho naquele momento, sabe? Uhum. Então, eu acho que foge um pouco mais desse campo de redenção e mais essa compreensão ali da realidade, né? É. É importante. E aí eu acho assim, né? Fazendo agora assim um bro. O Max Supreme coloca assim para mim na minha leitura foi isso. Ele colocou um pouco em crise esse mito do sucesso individual, Uhum. né? Como se não dependesse de outros fatores, dependesse só
daquele sujeito alcançar esse sucesso. E, amigo, parceiro, tu não pode falar que balé e ópera é ultrapassado. Olha aí a crise do mito do sucesso individual. Ele foi tão honesto no personagem que ele acabou revelando. Ele incorporou de uma maneira a personagem que, olha... Assim, se você ver a entrevista completa, você vê que ele fez algumas entrevistas como o Mark Supreme. Essa, não, ele não estava como o Mark Supreme. Entretanto, é aquela opinião burra que uma pessoa dá, né? Ele tentou contextualizar uma outra coisa e saiu essa frase. Foi um exemplo que não fazia a menor... Talvez não dê tempo de influenciar o Oscar, mas porque está estourando agora, né? Mas talvez ainda influencie. Eu acho que influenciou um pouco. Eu acho que influenciou. Eu acho que essa campanha, né? Hoje eu também vi uma reportagem tentando criar alguma crise na campanha da Jessie Buckley. Você sabe por quê? Eu não te mandei. Eu sei, eu vi. Por causa dos gatos. Os gatos. Coitado dos meus gatos. Ela não tinha bom relacionamento com os gatos, ela falou, ou são os seus gatos ou eu. E assim, gente... É isso, o pessoal fica tentando buscar ali, né, criar no caso do Chalamet, é realmente gravíssimo falar dele, ele como artista, como profissional do meio. Exatamente. E quando a gente fala sobre realidade, a gente vai para Bugônia. Puxa o fio para Bugônia, onde essa realidade ela é jogada para uma fantasia colocada em xeque. E tudo que é real é questionado, né? Colocado em xeque. E aí você fica o filme inteiro se questionando o que é real, o que não é, o que pode ser, o que pode não ser. E em Bugônia a gente tem esse filme do Lanthimos, que eu não sei por que o Lanthimos, eu preciso até fazer esse comentário aqui, mas o Lanthimos ele tem muita antipatia por parte da crítica, pelo menos eu vejo muitos críticos brasileiros que não gostam muito do Lanthimos, e eu entendo a crítica deles, mas eu acho que ele é um diretor que faz um trabalho muito bom, muito autoral, e esse trabalho, não que a autoralidade seja sinônimo de qualidade, mas esse filme se prova. Quando ele tem principalmente roteiros que conseguem amarrar um pouco mais esse esquisitismo dele, né? Uhum. Eu acho que as coisas funcionam muito bem, que é nesse Bugônia, por exemplo. Como acontece no Favorito também. Sim. E no Bugônia a gente tem um remake, né, de um filme, uma adaptação de um filme coreano, se não me engano. Eu acho que é coreano. Que é o Salve o Planeta Verde, em que a gente tem são dois caras que desconfiam que uma líder de uma CEO de uma empresa, parece ali de exploração de petróleo, algo assim do gênero, uma grande empresa, né, do meio energético, eles acreditam que ela é uma alienígena e que eles têm esse plano de dominação, eles vão conseguir combater esse plano de dominação sequestrando essa mulher e fazendo contato com a nave mãe dela, né? E puxando um pouco sobre o que a gente falou no início, sobre os filmes serem retrato do seu tempo, tem uma coisa que eu achei muito interessante quando eu assisti esse filme, que é a forma que essa personagem da Silva é apresentada, né? É um filme de 2025, em que... 2025, isso. A gente vê a primeira forma que ela é apresentada no filme, ela está fazendo um yoga em casa, ela está fazendo uma luta em casa, ela numa casa verde, com um jardim muito grande, né, isolado, e como essa noção de riqueza, né, dessa cultura wellness que hoje domina, né, nesse meio, nesse nicho, porque quem tem dinheiro tem o tempo para se cuidar. Sim. Então, como muda um pouco como apresentar uma personagem que é riquíssima, né? Se esse filme fosse feito talvez nos anos 80, a primeira cena dela, com certeza, ela é de terno, talvez com funcionários atrás delas, entrando num prédio gigantesco. Sim. Que depois vai aparecer ela sozinha entrando, né? Então, como esses filmes, como um filme, a arte é retrato do tempo, né? A noção que a gente vai ter hoje de riqueza é apresentada através dessa cultura wellness.
E aí, eu adoro os personagens que eles... É assim como as sátiras que a gente tem lá no Uma Batalha Após a Outra, né? Aqui também é uma sátira levada muito a sério. Aqui é o absurdo, né? É elevada a potência, né? Eu vejo isso, assim, nessa configuração dos personagens, e que, assim, eu tô até agora, assim, com o Bugônia, assim, explodindo, porque o final, assim, o plot twist ali, é absurdo, foi absurdo para mim. Mas justamente por causa disso, porque constrói-se uma narrativa em que, assim, né, tem toda essa teoria da conspiração que faz parte, inclusive, do cenário estadunidense contemporâneo também, né? Várias teorias da conspiração, enfim, e tal. Não só estadunidense, né? A gente sabe que existem teorias da conspiração, né? Enfim, em vários lugares. Como a desinformação é utilizada... Como a desinformação é utilizada para propagar isso, né? Porque eu acho que é justamente também essa questão ali do filme também, mostrar um pouco como o que é real ali, né? Você fica o tempo inteiro se questionando, você fala assim, gente, não, esses caras aqui, eles estão conspirando, é uma teoria, é louco, é loucura, isso é loucura. Não faz o menor sentido, porque é isso, começa o filme lá com a atriz lá, a Emma, né? É Emma, não é? Isso. Fazendo lá uma grande CEO, e aí você vê, pô, uma mulher que chega, né, ali ao poder, e tem um papel de destaque e tudo mais, não sei o que, e aí vem os caras sequestram ela rapidamente, prendem, enfim, e umas coisas meio loucas, do tipo, tem que raspar a cabeça, porque é através do cabelo que se comunica, blá, 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 nananã. E você fala assim, gente, isso está descolado da realidade, né? Sim. Você fala, isso está descolado da realidade, isso não é real, né? E aí eu acho que é justamente a crise, né? O eixo que eu falei da crise da democracia, né? A crise política da democracia estadunidense, a crise desse mito do sujeito que vai alcançar o sucesso, também um mito estadunidense, e a crise da própria ideia de realidade, a gente vê em Bugônia, né? E que está sendo posto em xeque constantemente, né? Na nossa contemporaneidade, no que muitos chamam da era da pós-verdade, né? Onde uma série de informações difusas, falsas, de fake news e tal, são tão propagadas que configuram, às vezes, ali o que pode ser de fato real. Ah, não, isso é real, as pessoas compram isso, né? E o filme, eu acho que passa inteiro marcado por isso, né? Assim, eu acho que a gente não pode fugir de fato, comentar sobre o final, porque... Não, pelo amor de Deus, O final, ele vai e pode fazer diferentes leituras do que ele representa, porque no momento em que o Lantimos estica a corda, quando ela estava na ambulância, saindo de lá, eu estava perguntando, caraca, será que ela é? Será que ela não é? Pô, será que ele vai por esse caminho? Será que ele vai por aquele caminho? Porque isso, assim, eu acho que o filme, ele traz na narrativa dele uma questão muito forte também, que é essa questão de trabalhar e brincar um pouco ali com o imaginário da ficção científica e das teorias conspiratórias, né? Então, isso é comum, tipo, não só nesses níveis da política, mas, tipo assim, até na história, né? Não na história do historiador, mas, tipo assim, pirâmides, foram os alienígenas que construíram, foram, sabe, tipo, civilizações secretas, grandes empresas que isso existe, né? Existe. E aí eu acho que o filme ele brinca um pouco com essa ideia da conspiração e da ficção científica, um pouco pela paranoia política, né? Porque você vê ali também uma questão política que é de uma empresa que trabalhava, fazia, né, não sei se era petróleo, enfim, mas que as pessoas ficavam doentes e aí tinham um tratamento para tentar reverter, que foi a mulher do cara que morreu, né? Então tem uma dimensão ali também que
esses sujeitos que são uma classe mais pobre estão submetidos ao exercício do poder dessa classe mais rica, né? E aí eu acho que tem um pouco dessa paranoia política que o filme traz, misturado com esse elemento da ficção científica, né? E eu diria que a paranoia também está nesses filmes total, nos três, né? Ah, não, total. Só Ela que o Lanthimos, ele, ao decidir, porque ele poderia ser esses três caminhos, né? Ou mostrar que ela não era alienígena, ou continuar nesse campo da incerteza, mas ele vai e ele escolhe, não, ela é alienígena mesmo. Ela é alienígena! Era isso que eu queria falar naquela hora. É, Menino! é alienígena. Menino! Quando ela... E aí, é a pergunta que eu me faço. Quando ele faz essa escolha, e durante o filme, eu pensei, tipo, muito no início lá, quando ela era sequestrada, eu pensei, cara, se fosse eu dirigindo esse filme, pensa de uma coisa, eu botaria ela alienígena também. E acontece isso no final. E quando eu vi isso, cara, a ideia, a percepção que eu tive ao fazer essa escolha também, se eu tivesse no lugar dele, era de também fazer esse filme um grande deboche com quem é da teoria da conspiração, porque algumas pessoas vão interpretar, pô, tá vendo, tá dando reforçando o discurso, Não, ó. acho Não, que gente, pelo amor de Deus, é claramente um grande deboche, né? Então, eu acho delicioso, e aí é o humor do Antimilhões, eu acho delicioso. é a crítica através do humor, do absurdo. Sim, eu acho muito engraçado essa escolha no final, né? Sim. E é o que me fez adorar, inclusive, também esse filme. Sim. Eu também compartilhei disso, assim, eu fiquei... Quando foi a cena final, eu falei, gente, eu não tô acreditando. Meu Deus, eu não tô acreditando. Eu adorei. Para mim foi melhor do que se fosse um caminho, tipo, de deixar sem saber o que era, ou de mostrar que ela era humana mesmo e os caras eram da teoria da conspiração. Porque é isso, porque extrapolou o nível do real tanto que você fala assim, caraca, é uma piada, né? É uma piada, é um grande humor. É uma grande piada, é isso. Piada ali do gênero desses filmes como Doutor Estranho Amor, em que é uma piada é um filme de comédia de humor negro para mim, no final das contas, né? Que eu acho que só não deu a ganhar nenhuma estatueta, porque é um filme que não apresenta nada de novo ali do Lanthimos, não acaba sendo uma produção dele que ganha algum destaque nesse sentido. A Emma Stone está indicada a melhor atriz, porque ela é incrível. Sim. E não tem como não indicá-la, porque ela também está incrível nesse filme. Ela está muito boa nesse filme. O Jesse Plemons também poderia ter sido indicado, mas também já tinha muita gente para ser indicado como ator principal. Então, assim, não é um filme que vai ter destaque no Oscar, mas já valeu a lembrança dele, porque eu gostei muito também desse filme, eu acho realmente um filme muito bom também. E eu acho que é isso, então, né, Dudu? Assim, tipo, a gente viu, por exemplo, nos três filmes, crises, paranoias e algum tipo de corrida, né? E de disputa. Por exemplo, uma batalha após a outra, a gente vê essa disputa pelo controle de uma ideia de nação, né? A gente vê em Mark Supreme uma corrida de um indivíduo atrás do sucesso, independente de qualquer coisa. E em Bugone, eu acho que a gente vê a competição entre diferentes versões da própria realidade, né? Eu acho que é um pouco por aí, foi um pouco por aí, assim, né? E pensar sobre essa questão de versões diferentes da própria realidade, ou se a gente for pensar de algum momento da história, isso também já pode puxar aí para depois, para o próximo episódio, que é Agente Secreto, né? É perfeito para a gente falar sobre isso. E eu acho que é isso, né, Mariana? A gente pode encerrar esse episódio falando sobre a esquizofrenia que é os Estados Unidos da América. E como eles nos afetam também. Bom, e depois a gente vai para o nosso último episódio da temporada, que vai ser sobre o Agente Secreto. E aí eu acho que nesse ponto a gente tem coisas muito legais acontecendo agora, né? Nesse contexto, que a gente vem, por exemplo, do ano passado, de Ainda Estou Aqui, ganhando o Oscar. Esse ano, o Agente Secreto concorrendo ao Oscar. E pensando essa questão de disputas, de narrativas, enfim, tudo mais, tem uma narrativa estadunidense de que é a América, né?
E a gente vem mostrando que a América, como o Bad Bunny falou, é muito mais do que Estados Unidos. Isso aí. Perfeito, mano. Bom, ficamos por aqui, né? Muito obrigado por ter ouvido até agora, Mar. Obrigado por mais essa conversa. Até a próxima aí, né, gente? Sim. Beijo, tchau, tchau.